agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A paz
paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra. Em Hebreus, capítulo 11, no versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hoje quero trazer uma palavra sobre fé. A fé tem o poder para estabelecer novas realidades. Deus criou do nada tudo. A fé não nega sua realidade, porque cada um vivemos a realidade que temos. E muitas vezes a realidade faz com que a gente não enxergue aquilo que nós precisamos. Mas a fé transforma a nossa realidade. Quem tem fé chama a existência aquilo que ainda não existe. Quem tem fé estabelece novas realidades. Quem tem fé muda a nossa visão e situação. Quem tem fé molda as palavras, porque você começa a falar aquilo que não existe, mas a agradecer por aquilo que Deus vai te dar. A fé, ela funciona de uma forma que o seu coração começa a crer, mesmo não existindo. A fé, ela funciona e declara que ela vai acontecer, que a sua bênção vai chegar, que o seu milagre vai existir, mesmo que você não enxergue. A fé faz com que você comece a agir com confiança. Aquele que tem fé sabe que mesmo no deserto vai haver frutos abençoados. Então tenha fé e entenda que do nada Deus pode fazer tudo através da sua fé. Tenha fé, a ajuda do Senhor, e você vai ver um milagre na sua vida e na sua casa. Que Deus te abençoe. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Por favor, abram a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus escrito pelo irmão Marcos. Capítulo número 1, versos 40 até 44. 40 a 44. Sabia que não tem barulho mais bonito na igreja do que o barulho de Bíblia? Esse barulho é muito bom, gente. É muito bom. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Então vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Põe a sua Bíblia no banco. Eu quero que você ore a Deus, fale com Jesus, converse com Ele.
exponha o seu coração diante dele, sem temor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Fale com Jesus. Jesus está aqui e Ele ouve você, tanto quanto ouve o pastor. A oração do pastor não é maior, não é melhor e não é diferente. Deus é o teu Pai. Põe a mão no teu coração, otimize o seu tempo, fale com Jesus. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Fale com Jesus, converse com Jesus. Não tenha medo de falar com o Senhor. Canto de louvor, canta já meu coração, hino de paz e de amor, que me traz consolação. Ouve com doce louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical, canto hinos de louvor, porque Cristo me salvou, desse mundo enganador, sobre a rocha me firmou. Cante! Ouve com doce louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Este canto novo é cada noite que passar, sombras dão lugar à fé, se a Deus louvor cantar. Ouve com doce louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Quando o coração vibrar, os acordes lá do céu, e da ave a voz soar, no jardim do nosso Deus. Ouve com doce louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Quando meu Jesus voltar e levar-me com os seus, ainda eu irei cantar este hino lá nos céus. No céu hino de louvor, Canta a grande multidão, vinde as bodas de amor, ao banquete do É a primeira vez que vocês cantam esse? Já cantaram? Ah, ensaiaram.
Tirando os ensaios, é a primeira vez do culto? Quem nunca ouviu essa canção? Levanta a mão. Bem alto. Mas a gente acabou de cantar e você não ouviu? Vamos cantar de novo? Sobe meio tom. Bora lá? Escrito por um irmão nosso chamado Emílio Conde, está na harpa cristã. Canta já meu coração, hino de paz e de amor, que me traz consolação. Cante! Ouve quando o céu louvor ao Cordeiro divinal. Jesus, canto inspirador, harmonia angelical. Canto hinos de louvor. Por quê? Porque Cristo me salvou De onde? desse mundo enganado. E onde ele me pôs? Sobre a rocha me firmou. Ouve quando o céu louvor ao Cordeiro divinal. Jesus, canto inspirador, harmonia angelical. Este canto é novo todo dia. Canto novo é. Cada noite que passar, sombras dão lugar à fé. Se a Deus louvor cantar, Ouve quando o céu louvor ao Cordeiro divinal. Jesus, canto inspirador, harmonia angelical. quando o coração vibrar nos acordes lá no céu, e da rola voz soar no jardim do nosso Deus. Ouve quando o céu louvor ao Cordeiro divinal. Jesus, canto inspirador, harmonia angelical. E quando Jesus voltar? Meu Jesus voltar e levar-me como os seus, e a eu irei cantar este hino lá E lá no céu, hino de louvor. no céu, hino de louvor. Canta a grande multidão. Vinde! Vinde as bodas de amor Aonde? ao banquete do Levanta a mão e diga: eu vou cantar. Lá na festa, no banquete do perdão. Diga: aliás, eu só vou para lá porque eu recebi o perdão. Bora lá. Por favor, queridos, tomem seus lugares. Todos vocês que estão conosco hoje nos enchem de alegria e são todos muito bem-vindos em nome de Jesus. O texto que nós lemos hoje tem passagens correlatas no livro de Mateus, no livro de Lucas.
contando-nos da experiência de um rapaz, de um moço, de um homem com um problema grave. Ele tinha uma enfermidade importante que lhe trazia diversas dificuldades. E antes de entrarmos nisto, hoje me deparei com uma frase do poeta Fernando Pessoa, que diz: quem apenas quer, nunca há de poder, enquanto estiver perdido no apenas querer. Então, quem apenas quer, nunca há de poder, enquanto estiver perdido no apenas querer. É mais ou menos dizer que o excesso de desejo sem ação só nos faz estar estagnado na vida e frustrado com a própria história. Esta doença de que trata o texto é mais do que corporal. Para vocês fazerem uma ideia, há 2 capítulos inteiros na Bíblia para tratar exclusivamente de como se trata alguém com este problema. Livro de Levítico, capítulo 13, e livro de Levítico, capítulo 14. Alguém diz, isso é muito antigo. Pois é. No Brasil, tem duas leis. A Lei 9010 de 1945 e a Lei 610 de 1949, as duas recepcionadas pela Constituição Federal de 88. Essas duas leis estabelecem regras para o tratamento e para a pesquisa dessa doença e de como a sociedade se porta diante dela. E essas duas leis também estabelecem que o termo lepra ou leproso são proibidos de constar em documentos oficiais do governo. Isto mostra que é algo grave, especialmente para os tempos em que não há tratamento adequado, conhecimento científico, e além de ser um problema grave de saúde, é também um problema grave de ordem social. Então, ao tempo das Escrituras, uma pessoa que portasse esse tipo de enfermidade era rotulada. E se tem uma coisa ruim, é alguém ser identificado por rótulos. Alguém identificado por rótulos é como que se não existisse para além daquele rótulo que recebeu. Na casa de Simão, quando Jesus foi a um jantar a convite do Simão, entrou uma senhora na casa. Ela se aproximou de Jesus e tocou os pés de Jesus, colocou um perfume no pé de Jesus, beijou o pé de Jesus, chorou, molhou os pés de Jesus com lágrimas, pegou o cabelo e secou os pés de Jesus. E ninguém se preocupou em saber qual é o nome dela. O dono da casa, o Simão, disse: se Jesus fosse um profeta de verdade,
ele saberia que esta aí é uma pecadora. Ao invés de dar nome a quem tem nome, as pessoas olhavam para quem era portador desse tipo de problema e a identificavam pelo rótulo. O rótulo machuca, magoa, segrega, afasta, tira o ambiente. O texto que lemos sequer diz aproximou-se um homem, diz apenas se aproximou um leproso. Não fala que era uma pessoa. Levanta a mão aí, diga: eu tenho nome. Diga: eu sei quem sou. Mas infelizmente, há muitos que, em razão do seu estado, são tratados por rótulos. Isto é ruim. E este rótulo deste personagem afastava pessoas. Não só os estranhos que só veem defeitos, mas também pessoas queridas, pessoas do convívio, pessoas que por muito tempo conviveram juntos, celebraram, festejaram. Agora, em razão do rótulo, e diga-se, um rótulo que tinha lastro na realidade. Era real o problema, era verdadeiro o problema, era algo com o que este homem precisava, ao seu modo e dentro dos recursos que tinha, de que dispunha, precisava lidar com isso. Mas como é conviver por muito tempo e de repente ser segregado? Já não é mais bem-vindo, já não se sente mais bem-vindo. Às vezes, há pessoas que se afastam para, aspas, não se comprometerem, porque ouviram do papai, da mamãe, dos avós, dos tios: me diga com quem tu andas, e eu então direi quem tu és. E para andar com quem tem rótulos, logo você será também rotulado. E isto é mais um complicador para este moço. E digo de volta, não era apenas um rótulo sem razão. Ele tinha o rótulo, e o rótulo tinha um lastro na realidade, na verdade da vida dele. Existem coisas sobre as quais a gente não tem domínio. Quando nós lemos o livro de Levítico, no verso 4 do capítulo 13, por exemplo, há uma demonstração de como as pessoas deveriam enxergar os sintomas aparentes daquele problema. E as pessoas enxergavam de longe, mas aquela pessoa deveria ser levada a um especialista, e aquele especialista diria: é verdade? Não é verdade? Se é, será tratado desta ou daquela forma; se não é,
acaba-se com esta conversa. No verso 9 do mesmo capítulo diz que quando houver suspeitas daquilo, se deve então conduzir para que se esclareçam as coisas. E isso tudo é pegajoso, é terrível, é doloroso, é ruim, não é fácil de se viver. Aquele sentimento de achar que está todo mundo olhando para a gente, que parece que nos tornamos o centro dos olhares do mundo, é muito ruim. É assim que vive este moço. Como disse, no caso dele, especificamente no caso dele, o rótulo tinha razão de ser. Há casos em que os rótulos não têm razão de ser. Porém, tanto em um caso quanto em outro, rótulo nunca é bom. Este moço, além de ser rotulado, segregado, afastado do convívio de gente que apenas o conhecia e de gente querida também, toma uma decisão. E uma decisão define o que vem depois. Diga DDD. Ah, vai bonito, vai lá. Diga aí, decisões decidem destinos. Tem coragem? Fala de novo. E ele tomou uma decisão sábia. Veja como está no verso 40. Aproximou-se de Jesus. A primeira coisa é buscar aproximação. Muitos anos atrás, eu fui liderado por um homem de Deus chamado Jonas Jacques Passos. Ele era o nosso líder de jovens. E Jonas nos ensinou que todas as vezes que nós quiséssemos nos aproximar de Deus em oração, que começássemos com adoração e louvor. Joelhos dobrados, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, dando glórias ao seu nome, apresentando gratidão, louvor. E enquanto isto acontece, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor habita entre os louvores. E na medida que vai se evoluindo este louvor, esta gratidão apresentada, vamos ganhando confiança e pedimos. E ao pedirmos, temos a inteira certeza de que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos também que Ele não nos negará qualquer coisa que lhe pedimos, se aquilo não nos fizer mal. Este moço se aproximou de Jesus, com rótulos, e na verdade, alguém rotulado de leproso, ainda que este rótulo tivesse lastro na realidade da vida dele, ele se aproximou de Jesus. E hoje eu quero que você entenda que Jesus nunca se esquivou, se escondeu de alguém que buscasse dele
aproximação. Não importa o estado, não importa a condição, não importa o rótulo, e não importa também se o rótulo tem lastro na realidade ou se ele é apenas mais um punhado de conversa. Pouco importa para Jesus. Ele disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não há ninguém que venha a Jesus que ele não recepcione. Então, com os rótulos que o moço tinha, com o lastro da sua verdade, ele se aproximou de Jesus. E como disse agora há pouco, ensinado que fui pelo servo de Deus, irmão Jonas, ele se colocou de joelhos diante dele. Qual é o jeito certo de orar, pastor? Todas as vezes tenho que me dobrar? Todas as vezes tenho que colocar o rosto no chão? Todas as vezes tenho que me prostrar? Não é uma resposta fácil, não é uma resposta simples. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar em todo tempo. Portanto, não é apenas naquele momento de prostração diante do Senhor que nós oramos, mas no dia a dia, todo dia. É um constante orar, porque é uma constante companhia, é um convívio, ou como disse há pouco a Débora, é uma intimidade tal, que onde nós vamos, nós sabemos da presença dEle, e portanto podemos falar com Ele. Pastor Josemir está presente? Pastor Josemir viajou comigo para o estado do Pernambuco há poucos dias. E então, lá no Pernambuco, alguma coisa, não consigo dizer que horário da manhã, mas bem cedinho, porque lá o sol nasce bem cedo, nós resolvemos fazer uma caminhada. E na caminhada, conversando, pastor Josemir disse que pratica esportes, ele tem uma disposição extraordinária. Então ele caminha, ele corre e ele nada. E ele disse que um dos momentos que ele ora é enquanto está nadando. E na sua natação, eu não lembro agora quantos quilômetros ele nada cada vez que vai nadar. Mas ele disse que ele lembra das pessoas e vai dizendo: Senhor, eu estou orando pelo A, B, C, D, e vai botando diante do Senhor. E enquanto ele me contava, ele disse: pastor, não é verdade que Deus está em todo lugar? Eu disse: é verdade. Falou: então eu não estou errado de orar na minha piscina. O que eu quero dizer é que não há um jeito, uma posição, mas o teu coração em todo o tempo deve estar dobrado diante do Senhor. A Bíblia fala de um irmão nosso chamado Jonas, engolido por um peixe. No seu pensamento ele achava que era o fim, mas ele testemunha e registra isso no seu livro, no capítulo 2, dizendo: das profundezas do inferno eu clamei, e a minha oração entrou diante do templo da tua santidade. Ele julgava estar no inferno, porque aquele ambiente para ele era o inferno. Mas ele disse que a oração dele saiu daquele ambiente do inferno e entrou diante do templo da santidade de Deus. Isto nos ensina que em qualquer lugar onde você estiver, seja onde for, você tem a oportunidade de clamar ao Senhor, de orar a Deus, de buscar ao Senhor. Chacoalhe o colega e diga: entendeu?
Há momentos em que você não tem como achar tempo para uma posição de oração. E aquilo é muito rápido, e você clama pelo Senhor. O salmista um dia escreveu: se não fora o Senhor, ora diga Israel, se não fora o Senhor, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivos. É mais ou menos dizer: se Deus não me socorresse, eu estava lascado. Quem aqui já passou por um momento muito difícil, e naquele momento que você não sabia o que fazer, você gritou por socorro de Deus, e você não sabe bem dizer como, mas você escapou de lá e está aí? Levanta a mão, quem fez isso? Eu acho que você podia aproveitar e louvar a Deus. Anos atrás, eu vinha do Rio de Janeiro para São Paulo, cansado, alguma coisa perto de 9 da noite, 8 da noite, 9, não consigo dizer com certeza. Na Serra das Araras, no caminho que vem para cá, antes de começar a subida, tem algo como uma descida em curvas. E estava chovendo, garoando. Eu, saudade de casa, saudade da minha filhinha recém-nascida, saudade da minha esposa, acelerei, porque eu morava em São Paulo e trabalhava no Rio. E queria vir e estar em casa, para dormir em casa. E de repente o carro começou a rodar. E parou virado para o lado contrário. Eu não sei dizer como. Eu só me lembro de ter gritado Jesus. Eu não posso dizer como, porque eu não sei. Mas não mais do que de repente eu me vi no acostamento. E quando eu cheguei no acostamento, passou uma carreta. Daquelas carretas gigantes. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Olhe para alguém e diga: há momentos que você não tem tempo de achar a posição, mas você sabe com quem falar, como falar, e Ele disse: clama a mim, eu vou te responder. Eu tenho certeza que Deus entendeu que não era aquele o momento. Este moço se aproximou de Jesus em adoração. Não importam os rótulos, se esses rótulos sejam lastreados na verdade, ou são rótulos eivados de mentira, pouco importa. Com o rótulo que tinha, ele foi a Jesus, prostrou-se diante de Jesus e disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Alguém já disse que querer não é poder. Então o desejo não é suficiente sem habilidade e condição para a ação. A ação prática vai para além do querer.
Porque há muitos que dizem o tempo todo o que querem, mas não agem. E a fé requer ação prática, concreta. Olhe para o texto, verso 2. Jesus, movido de grande compaixão. O olhar de Jesus vai para além dos rótulos, vai para além do que fundamenta o rótulo. O olhar de Jesus vai para o coração de quem o busca. O olhar de Jesus alcança o que olhar humano não alcança. Todas as pessoas só olham o imediato e o aparente. Nós não conseguimos enxergar o caminho que levou uma pessoa àquele momento. Por que que alguém é assim, ou por que alguém está assim? O que o conduziu, o que o levou? Quais foram as coisas que concorreram para que ele chegasse naquele estado? Quais foram as coisas que construíram aquele seu estado, daquele momento? Aquele estado que vale para ele, que alguém olhe e diga: não posso me aproximar, não quero me aproximar, não é bom para mim estar próximo. Mas Jesus, movido de grande compaixão. O amor de Jesus é tão maravilhoso, tão grande, que Ele não se preocupa com quem há de dizer algo sobre sua atitude diante de alguém rotulado. Um rótulo que tem razão de ser, mas que o procurou. Se você procurar por Jesus, por pior que esteja o seu estado, por mais terrível que seja o ambiente onde você está, Jesus não vai te desprezar. Abre a Bíblia no Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito por um irmão famoso, crente, muito famoso. Ele escreve este salmo iniciando uma oração: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, deleta as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço quem eu sou, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre na minha cara. Eu acordo e o meu pecado está ali. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, é mal.
para que o Senhor seja justificado quando o Senhor falar alguma coisa de mim, e seja puro quando o Senhor me julgar. Então eu reconheço o meu estado, a minha condição. Deus, sei de onde vim, em iniquidade eu fui formado. Desde o Éden, todas as pessoas que nasceram neste mundo, vêm com a pecha, com a marca, com o rótulo do pecado. Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor ama a verdade no íntimo, e no oculto o Senhor me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e eu vou ficar puro. Lava-me, e eu vou ficar mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que os meus ossos exaltem, glorifiquem, gozem, porque os meus ossos se sentem como ossos quebrados, e quebrados por Deus. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Não me jogue fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e me sustenta com um espírito voluntário. Então, eu vou ensinar para os outros que, tal como eu, do mesmo modo que eu, na mesma intensidade que eu, são transgressores. Eu vou dizer para eles os teus caminhos. Eu vou falar para os pecadores, e esses pecadores vão se converter ao Senhor. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque o Senhor não se compraz de sacrifícios, senão eu daria os sacrifícios. O Senhor não se deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado, contrito, o Senhor não desprezará. Abençoa Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, o Senhor se agradará de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. É mais ou menos dizer: Senhor, não é a minha oferta que vai comprar o Senhor. Não é aquilo que eu te ofereço que vai mudar alguma coisa. Se fossem os rebanhos, Davi tinha ovelha demais, bois demais, novilhos demais. Mas não é isso que muda. Não é aquilo que você entrega que fará alguma mudança neste quadro nojento da história. O que chama a atenção de Deus é um coração contrito, arrependido, quebrantado, que reconhece o seu estado. E na medida que este coração se descortina diante de Deus, flui a graça de Deus. E ao fluir a graça de Deus, as coisas mudam.
Livro de Isaías capítulo 6, tem uma visão. Isaías vem numa crescente, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, apontando os dedos. Ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai de quem faz isso, ai de quem faz aquilo, ai, 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 até que ele entra no templo do Senhor e tem uma visão da glória de Deus. Quando ele enxerga a glória de Deus, ele grita: ai de mim. Porque enquanto nós não vemos a glória de Deus, a gente se acha melhor do que todo mundo. A gente se acha no direito de identificar alguém pelo rótulo que alguém um dia pôs. Alguém um dia achou que deveria chamar aquela pessoa de pecadora, ou de leproso, ou de isso, ou de aquilo, e a gente se acha no direito de dizer: é isso mesmo. Mas no momento que nós vemos a glória de Deus, os nossos olhos se voltam e nós começamos a olhar para dentro de nós, e quando a gente olha para nós, a gente diz: ai de mim. No momento que a gente reconhece isto, vem o terceiro ponto da visão. O primeiro ponto, a glória. O segundo ponto, o que essa glória faz? Faz a gente se enxergar. E então vem o terceiro. Um anjo sai, pega uma brasa, põe na boca e faz uma declaração: o teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi passada. É a graça de Deus fluindo. E a graça de Deus flui na medida em que nós olhamos a sua glória e reconhecemos quem somos e qual é o nosso estado. E na medida que sabemos qual é o nosso estado, quem somos e como estamos, nós paramos de apontar o dedo e começamos a dizer: ai de mim. E no momento que alcançamos este privilégio de reconhecer o nosso estado e a graça de Deus fluindo, nós temos o quarto ponto da visão, que é o clamor de Deus dizendo: tem muita coisa para fazer, quem pode ir fazer por nós? E neste momento, uma vez que conhecemos a glória de Deus, que conhecemos o nosso próprio estado e que sabemos o que a graça de Deus fez por nós, nós podemos nos levantar e dizer: Senhor, estou pronto, eis-me aqui, envia-me a mim. Com isto eu estou querendo dizer que este moço, sabendo quem era, qual o seu estado e como as pessoas o viam, foi até Jesus. O segredo não é uma geografia, um templo, um lugar. O segredo é com quem falar. Abraça alguém e diga: você entendeu? O segredo é com quem falar. Mas não é só com quem falar, é como falar. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Mas a mesma Bíblia diz que a humildade vai na frente da honra. É dizer de outra forma, quando alguém se apresenta diante de Deus com uma lista de justiças próprias, dizendo: Senhor, eu sou teu servo, eu faço isso, te sirvo desde tanto tempo, e o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe quanto tempo eu choro, o Senhor sabe... Esse monte de coisa é uma lista de justiça própria. Mas a Bíblia diz que as nossas justiças diante de Deus são como
trapos de imundícia. Então, nós não podemos nos arrogar do direito de dizer: Senhor, me atende porque eu sou ou faço isto. Nós vamos reconhecendo o nosso estado e reconhecendo quem somos, dizer ao Senhor: o Senhor pode me limpar? O Senhor pode me limpar? Levanta as duas mãos. Procura saber se no seu coração haverá sinceridade de palavras. E se você entender que há sinceridade nas tuas palavras, repita. E se você entender que não, não repita. Com as duas mãos levantadas, diga: Jesus, o Senhor pode me limpar? O Senhor pode me limpar, Senhor? Eu sei que às vezes aos meus olhos eu me acho tão bom, mas eu reconheço, Senhor, o meu estado diante do Senhor. Há coisas que os conviventes da família não sabem, mas eu sei. Há coisas que os colegas de trabalho não sabem, mas eu sei. Davi disse: as minhas lágrimas me servem de mantimento todo dia, porque quando as luzes se apagam, só Deus sabe como está o meu estado, só Deus sabe como eu me encontro, só Deus sabe como está a minha consciência, só Deus sabe como eu sou. E então eu venho diante do Senhor e eu quero te pedir: o Senhor pode me limpar? Lembrem que eu disse que há 2 capítulos inteiros dedicados a esta doença. E lá está escrito textualmente assim: quando alguém tiver o diagnóstico deste problema, quando se aproximar de outras pessoas, este que é portador deste problema, deve levantar-se e gritar: eu sou imundo. Imundo. Quando alguém ouvia esta palavra, mudava o caminho, porque ele próprio tinha a obrigação de se declarar imundo. E se ele não o fizesse, a sentença era morte por apedrejamento. Então ninguém podia tocar em leproso. Mas veja como está o texto no verso 41 do livro de Marcos, capítulo 1. Ah, Jesus. Alguém leva um café para a pessoa da Bíblia? Ah, legal. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Acha um hino que está escrito: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Olhe lá. Há algumas pessoas que se acham sabidinhos e dizem assim: não, Jesus não tocou no leproso, porque quando ele estava levando a mão, a lepra saiu e ele já tocou no moço purificado. É mentira. Jesus tocou em quem ninguém tocava. Jesus estendeu a mão para quem ninguém estendia. Jesus pôs a mão em alguém que ninguém queria pôr a mão. Abraça o colega e diga: pensa nisso. O que foi que Jesus fez por você? Quando ninguém mais dava nada por você, quando todo mundo achava que o seu destino era o caldeirão do Satanás, Jesus estendeu a mão e Ele tocou em você, e Ele disse uma frase: eu quero
seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja limpo. Não há situação que Jesus não seja capaz de resolver. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Cante. Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tomou, livrou-me da escuridão. Eis que encontrei a Cristo e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Cante! De paz encheu meu coração. Quando, Senhor, quando o Senhor Jesus me tomou, que Ele fez? Livrou-me da escuridão, tocou-me, Jesus. Levante a mão, cante para Ele, em agradecimento, em louvor e em adoração. Meu coração. Oh, quando o Senhor Jesus me tocou, eram algemas poderosas, eram prisões de alma, eram marcas da vida, era um fardo pesado, mas Jesus tocou. Jesus não vai te abandonar. Ele nunca desprezará um coração contrito e arrependido que vem a Ele. E ao tocar, Ele disse: seja limpo. Mas o verso 42
dá o resultado do toque. O resultado do toque de Jesus é extraordinário. A primeira palavra que me salta aos olhos é logo. Logo. Abraça alguém aí e diga: está mais perto do que você pensa. Logo. 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 Quando a graça de Deus opera, pode ser que alguém continue falando os rótulos, mas agora você sabe que aquilo não tem mais fundamento, porque quando olharem para você, tudo aquilo que identificava você foi tirado. A lepra desapareceu. Olha para o colega e diga: você percebeu que é mais do que perdão? Porque alguém pode ser perdoado e carregar uma carta dizendo: eu sou, mas fui perdoado. Eu sou sim o que estão dizendo, mas olha aqui, o sangue de Jesus me purificou, e olha aqui, ó. Mas ali é diferente. Vai desaparecer. O seu encontro com Jesus vai apagar este passado maluco, cheio de coisa ruim. Ele pega o teu passado e joga no mar do esquecimento. Põe uma plaquinha, como dizem por aí: proibido pescar. O passado ficou no passado. Faz assim, ó. O passado ficou no passado. Eu larguei o passado para lá. Jesus Cristo me tocou. E quando Jesus Cristo me tocou, o meu passado foi com aquele toque. Foi com aquele toque. Lá na visão de Isaías, quando a brasa tocou nos lábios de Isaías, a frase que ele ouviu foi: isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado já foi purificado. Isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. O toque de Jesus muda tudo. No verso 43, há uma parte mais doutrinária, que Jesus o advertiu severamente, para o que está no verso 44, que é: para de querer ficar só contando testemunho, mas não ter uma ação prática que justifique o seu testemunho. Mas isso é para um culto de doutrina. Há pessoas que gostam de falar: eu era assim, agora não sou mais assim, venha me assistir que eu sou o ex qualquer coisa, mas não tem ações práticas que fundamentem esse testemunho. É disso que Jesus está falando. Mas eu não quero entrar nesse mérito, isso é para culto de doutrina. O que eu quero que você saiba é que não importa a condição, as marcas ou os rótulos que você carregue, Jesus quer e pode limpar você. Mas não é só quer e pode,
Ele está pronto para fazer isto agora mesmo. O meu conselho é que você fale com Ele. Por favor, fiquem em pés. Mais uma vez, põe a mão no seu coração e fale com Jesus. Cada um de nós sabe onde o calo aperta. E a palavra de Deus nunca voltará para trás vazia. Antes cumprirá o desígnio para o qual ele foi ou ela foi enviada. Deus ama você. E o amor de Deus por você é tão grande que Ele fez questão de que você ouvisse o que você ouviu. E se você, tendo ouvido, entendeu, e se você quer, hoje é o dia da mudança. Toda a igreja de olhos fechados, por favor. Ninguém de olho aberto agora. Se há alguém aqui que, tendo entendido, deseja que Jesus faça por você o que ninguém mais pode fazer, levante uma das suas mãos. Isto. Louvado seja Deus. Isto. Só Jesus pode mudar mais do que fama. Ele muda o quadro por inteiro. Em nome de Jesus, de quem sou servo, e para a glória de Deus, que pelo Espírito Eterno me conduziu até aqui. Se você quer, e se você acha que pode superar esse estágio e vir a Cristo diante do altar. A pastora Suzy tem uma frase que eu amo. Ela diz: é no altar de Deus que as coisas se resolvem. Um dia, dentro de um local de cultos, havia um rapaz com defeito, e Jesus disse: levanta-te e vem para o meio. Se você é um desses que levantou a mão e quer, não se sinta constrangido, mas se você quer, vem aqui, eu vou orar junto com você. E Jesus está pronto para ir no âmago disto e mudar completamente isto e toda a sua história. Se você quer, vem. É o seu tempo. Hoje, Jesus muda completamente essa história. Se você quer, vem. Se você tem lutado por tanto tempo contra as coisas aparentes e não consegue só, apesar dos seus esforços, vem hoje, vem, porque Jesus vai mudar a sua vida. Ele vai fazer isto. Mais uma vez, a última de hoje, é o convite mais importante que você já teve na sua vida. Acredite no que estou dizendo. Se você quer, vem. Enquanto nós cantamos,
é todo o tempo que você tem hoje, durante o culto. Isso não quer dizer que você está lascado se deixar passar o tempo. Não. O Deus a quem sirvo é o Deus da misericórdia. Mas hoje Ele abriu a porta para você. Isto, minha filha, venha. Louvado seja Deus pela sua vida. Há mais alguém que entendeu aquilo que Deus falou ao seu coração. É a tua hora. É a tua hora. É a tua hora. É a tua hora. Alguém que cansou de uma vida de máscaras e aparências, mas só você e Deus sabem como está lá dentro. Hoje Ele muda isso totalmente, completamente. Venha Cristo, isto, venha, isto. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Isto, venha. Filhos queridos, venham. Filhos amados, venham. Filhos amados, venham. Filhos queridos, venham. Venham, venham. Isto, venham, venham. Venha Cristo. Vem diante do Senhor. Venham. Filhos amados, venham. Venham. Isto. Filhos amados, venham. Jesus ama vocês. Isto, filho amado, venha. Oh, bendito seja Deus. Isto, filhos amados, venham. Venham a Cristo, a Jesus, o Salvador que te ama de verdade. Venha. Isto, venha Jesus. Isto, venha. Venha Jesus, vem a Jesus, vem a Jesus. Isto, filha querida, isto, filhos amados, venham a Cristo. Filhos amados, venham a Cristo. Deus te abençoe. Salvador, venha a Deus, venha ao Senhor, venha a Cristo. É no altar de Deus que as coisas se resolvem, é diante de Deus que as coisas se resolvem. Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus. Jesus é o libertador. Venha Cristo, venha diante do Senhor. Ele subiu a cruz pra não perder você. Seu sangue derramou, sofreu por te amar. Não há situação que Ele não mude. Limpar. Cristo, Jesus, o Salvador salva. Só Jesus ama de verdade, não te abandona e te faz um vencedor.
Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.